ata da sessão de posse dos vereadores, ata da eleição da mesa diretora. Iniciando os trabalhos dessa sessão, convido o segundo secretário vereador Giliardi para que faça a leitura do atestado médico apresentado pelo ex-assessor jurídico, motivo qual fez-se necessária a convocação desta sessão extraordinária para a votação das atas da sessão de posse e da eleição da mesa diretora. Lido o presente atestado, passou-se a leitura do ofício do vereador Juarez Sutil de Souza, justificando sua ausência, disponível na casa. Em seguida, proclamou o presidente: solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das atas da sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeita e vereadores, e ata da eleição da mesa diretora, realizada a leitura dos referidos documentos. O presidente colocou a ata de posse 1 em discussão. No espaço destinado às discussões, utilizou o espaço vereadora Patrícia nos seguintes termos: só fazendo um adendo sobre a leitura da ata número 01, que refere-se que foi feito a assinatura dos termos de posse no dia da sessão solene. Esse ato não foi feito. O presidente então informa que foi feito, que alguns vereadores assinaram e alguns não estavam mais presentes. A vereadora Patrícia informa então: eu não assinei, meu colega não assinou e nós estávamos lá. Complementa o presidente: foi bem no final, a hora que algum ficou que foi assinado. Vereadora Patrícia então complementa: eu acho que é de responsabilidade de quem estava presidindo a mesa. Senhor presidente, a chamada aos vereadores para ser assinado. Inclusive tem os protocolos de seguimento das sessões de posse, assinatura logo após o juramento. Nós fomos prejudicados. Então, para assinatura desse termo de posse, ou foi assinado posteriormente? Presidente informa: foi assinado posteriormente. Foi no final da sessão. Vereadora Patrícia prossegue: pois é, mas nós ainda estávamos lá, depois da comemoração dos senhores vereadores de fotos. Estávamos lá no final fazendo fotos e não fomos chamados por ninguém para assinar esse termo de posse. Então, nós, 3 vereadores do MDB, fomos prejudicados por assinatura desse termo de posse. Presidente da sessão: eu acho que não foi prejudicado, né? Hoje foi feita essa sessão, foi para isso, para essa assinatura que naquele dia não foi assinada. Vereadora Patrícia se manifesta: não, mas eu acho que esse termo de posse teria de ser assinado naquele dia. Então, eu peço que conste na ata, senhor presidente, que nós não recebemos o termo de posse para assinatura no dia da posse. Os 3 vereadores do MDB, vereador Jorge, se manifesta: nós fomos até o final, senhor presidente, até quando foi estourada a champanhe. Nós estávamos lá ainda. Vereador Yuri informa: eu assinei um pouquinho antes da champanhe. Vereador Patrícia comenta: mas nós estávamos lá, acabamos de tirar a foto lá com vocês. Vereador Nério se manifesta: eu só gostaria de fazer um pouco de explanação com relação a essa assinatura de termos de posse dos vereadores. Porque eu entendo também que nós, vereadores, nós também temos o compromisso de procurar as nossas obrigações. Houve momentos na sessão que eu tive que ir em busca de vocês para vocês participarem de uma reunião interessante onde todos os vereadores deveriam participar. E tanto é que vocês não foram, não compareceram na reunião e eu tive que ir em busca de vocês. E depois, em uma conversa bem entendida entre todos os 3, que eu quero nesse momento aqui elogiados pela iniciativa de vocês e de participarem também da reunião.
mas que eu entendo que nós temos a obrigação também dos nossos deveres. Ninguém tem que estar correndo atrás de vereadores para fazer uma coisa ou outra. Então, eu entendo que vocês talvez entendam que foram prejudicados, mas de forma alguma, porque se nós olharmos aqui todos os livros de assinatura, todos nós vereadores assinaram, menos vocês três. É estranho. Vereador Jorge se manifesta, só que eu acho mesmo que alguém teria que ter dito para nós que vai ser assinado um livro, mas ninguém falou de nada. A ata também não foi assinada. Vereadora Patrícia comenta: já que estamos em um momento de discussão, como bem mencionado, se eu for chamado para a reunião, qual a gente sabia que era a definição da chapa da mesa diretora, qual a gente já sabia que tinha a formação já realizada, qual nós não estaríamos participando, até por falta de convite, não respeitando a paridade, mas ninguém está contestando nada. Porém, eu acho que é interessante que a reunião das comissões, como o vereador Nério comentou, que depois seria discutido a reunião das comissões, na conversa que tivemos lá, vereador Nério. A gente participou e também agradecemos o entendimento do presidente Yuri, que no momento apresentou uma proposta e aceitou a nossa proposta também, enquanto bancário do MDB. Eu acredito que estamos aqui a serviço da população e entendo a responsabilidade de cada um de nós, vereadores, mas como existia tramitação, nós não sabíamos como estava acontecendo a logística da sessão. Claro, não justifica. Poderíamos ter perguntado se teria assinado o termo de posse. Nós seguimos o protocolo que estava sendo executado pela organização e realmente, momento nenhum, foi falado em assinatura de posse. Também assim, só provavelmente vai constar, eu não entendo também, não estou aqui em defesa de ninguém, mas o que tem a ver o atestado do assessor jurídico com a convocação dessa sessão ordinária. Entendo que ele pegou o atestado, como foi dito ali pelo secretário, o vereador Giliardi. Entendo, acho que compete a ele a entrega e do atual presidente a convocação de outro secretário ou outro não. Mas eu acho que isso não justifica a sessão extraordinária do dia de hoje, porque tinha vários outros profissionais, tinha o Dr. William, que nos assessorou, enquanto comissão, no dia 1º, lá como jurídico, para a elaboração desta ata. Se me perdoe, é meu pensamento e minha explanação, mas quanto a isso, eu acho que fomos, sim, novamente prejudicados. Posso falar por mim, não sei o que o vereador Jorge me concede, quanto à questão de não assinatura de posse, porque nós estávamos lá até o final. Todos os atos que foram nos colocados, conversamos com o vereador, conversamos com a secretária parlamentar, com o jurídico, em momento nenhum foi falado quanto ao termo de posse e assinatura. Posterior, a bancada do PSDB e PL teriam posterior assinado, assim como nós, acredito que fomos sim prejudicados. Em seguida, fez uso da palavra a vereadora Meliana. Bom dia a todos, agradecer e cumprimentar toda a nossa plateia, a presença dos dois vereadores, dos suplentes vereadores, né? Cumprimentar de maneira especial o presidente Yuri, a mesa diretora, parabenizar pela honraria de estarem agora dirigindo os trabalhos nessa Casa Legislativa pelo ano de 2025. Dentro da discussão da ata, que é o objetivo desta sessão extraordinária, eu gostaria de me manifestar referente a algumas coisas que aconteceram. Iniciando, vereadora Patrícia, pela leitura da correspondência que é o atestado. Salvo engano, gostaria de que me
corrigisse se eu estiver errada. A Lúcia, nossa secretária parlamentar, recebeu esse atestado no dia 31 por volta das, acho que 8 horas, não sei bem certo o horário, né, secretária? Então nós tínhamos até ali um assessor jurídico prestando trabalho a essa Casa Legislativa. Uma sessão de posse que acontece de 4 em 4 anos, que é a sessão mais importante de toda a nossa legislatura, porque é o ato que nós oficializa como vereadores, como representantes ao qual fomos eleitos, e nós não chegamos no dia 1º, né? O presidente, naquela ocasião, o vereador Nério, depois o vereador Yuri, após a eleição da mesa, sem representação jurídica. Por quê? Uma questão jurídica e meio que óbvia, também quero ser corrigida se estiver errada nos termos. Nós temos um cargo de assessor jurídico nesta casa, logo, se o assessor que ocupava daquele cargo estava de atestado, nós temos aí uma incógnita, porque eu acho que não era possível, né, Dr. William, nomear outro advogado para acompanhar a sessão naquele dia 1º, porque o cargo estava ocupado. Então, sim, nós também fomos prejudicados. Lamento e desejo melhoras ao Dr. João Leonel. A gente não está aqui para discutir a questão do problema de saúde dele. Nós somos seres humanos e temos o direito de ficar doente. Então, mas de fato a gente acabou se vendo numa situação nunca antes existida nesta Casa Legislativa. E o resultado disso foi que está acontecendo agora. Esta sessão, que como falava até no ofício do vereador Biga, nunca houve. Por quê? Porque sempre houve um assessor jurídico acompanhando a sessão. Então, nós vemos, talvez nesse momento, algo, me foge até a palavra agora, algo nunca antes vivido. Algo muito novo. Acho que podemos dizer assim que é normal que as situações estejam postas desta forma. Sugiro, senhor presidente, que na ata conste, então, que o termo foi assinado pela maioria dos vereadores presentes, ficando, então, 3 vereadores para assinatura posterior, se assim permitir, que foi o que de fato aconteceu. Mas também não vejo motivo para muita discussão. Me perdoem, senhores, porque de fato houveram várias coisas que levaram a essa situação. Acho que ninguém tem o objetivo de prejudicar ninguém. Nós podemos começar a carimbar as pessoas. Acho que aqui nós somos vereadores. Nós temos, sim, uma sigla partidária a qual nós fazemos parte, mas ela é muito importante no pleito eleitoral. Dentro dessa casa, ela tem a sua significância, mas acho que ela não pode ser a nossa principal bandeira para ficar aqui erguida. A gente precisa entender o porquê que a gente está aqui e agir com base nos princípios do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica. Então, acho que, da minha parte, era isso. Quero parabenizar pelo respeito à paridade, tanto nas comissões quanto na mesa diretora, coisa que, na minha primeira legislatura, infelizmente, não pude ter, porque passamos uma sessão solene em que assumimos os trabalhos em 2021, 1º de janeiro de 2021, com mais de 6 horas de sessão para não chegar em consenso nenhum, porque naquele fato não queriam respeitar a paridade, impedindo que das 2 bancadas uma fizesse parte da mesa e também das comissões. Hoje nós temos 3 partidos representados dentro dessa casa, 2 partidos representando a mesa diretora, e nas 3 comissões nós temos representação dos 3 partidos. Então, isso muito me orgulha, porque a gente vê que nós estamos, sim, em constante evolução. Muito obrigada, senhor presidente. O presidente complementa. No dia 1º, na sessão solene, não tinha assessor jurídico.
o William não era assessor jurídico, porque eu não era presidente. Eu fui assumir depois que eu não tinha ele como assessor jurídico. Ele foi como meu convidado para ir assistir a sessão. Aí, como no trabalho, ele só me auxiliou, mas eu não tinha ele como meu assessor jurídico. Assistir a sessão. Aí, como no trabalho, ele só me auxiliou, mas eu não tinha ele como meu jurídico. Vereadora Patrícia informa, ele estava assessorando lá, né? Presidente informa, não. Ele me auxiliou, ele não era assessor jurídico, porque não tinha indicação, não tinha nada. Agora ele já teve indicação, já está tudo no site, agora ele é assessor jurídico. Vereadora Patrícia informa, mas no dia, só uma pergunta, presidente, no dia não estou contestando, posso manifestar? No dia a gente teve a orientação, acredito e agradeço, porque como todos nós tivemos dúvidas pertinentes, né, senhor Nério, sobre a questão de composição da situação, da composição das comissões, certo? E fomos atendidos pelo seu primo, que estava como seu convidado. Ok? Esclarecido. Quanto à responsabilidade do atestado do servidor jurídico, não é de minha competência. Eu acho também que ele é muito claro no objetivo quando se fala em questões de partidos, que hoje somos um partido só. Porém, se soa muito estranho apenas os vereadores do PSDB e PL terem assinado o termo de posse, sendo que os do MDB não. Aí se mostra a grande distinção quanto a nós, enquanto bancada, porque é um comprometimento, todo mundo sabe onde ele nos encontrar, como faz para nós nos encontrarmos. E foi marcada a sessão de posse. Eu não visualizei ninguém assinar no ato. Então, como eu não fui comunicada diante do protocolo da assinatura, também acreditei que todos não teriam assinado. Como vocês mesmos mencionaram, foi a posterior sessão, e esse ato teria que ser feito dentro da sessão. Espero que, não sei se estou falando de alguma besteira, Dr. William, poderia nos dar um parecer sobre isso? Eles teriam que ser feitos posterior à sessão ou durante a sessão. Assessor jurídico se manifesta no meio da sessão, é complicado dar parecer, mas enfim, eu vejo que quem estava presente lá assinou. Quem não estava lá não assinou. Por isso que hoje vem sendo feita essa sessão, para dirimir essa situação. Mas eu acredito que todo mundo estava de boa fé. A sessão foi gravada, enfim, eu acho que vereadora Patrícia complementa. Então, um pedido, senhor presidente, que seja feito esclarecido na ata, para que fique redondo para todos os vereadores que aqui estão, que os vereadores do PSDB e PL assinaram a ata posterior ao término da sessão, e mesmo os vereadores do MDB, estando lá, não foram chamados para a assinatura deste termo de posse. Vereador Yuri se manifesta. Eu, na minha opinião, acho que a hora que foi assinado já não estavam mais, porque o senhor tinha ido em busca e tinha assinado. Vereadora Patrícia se manifesta. Nós fomos chamados para tirar foto. A gente esteve lá atrás por um bom período, tirando foto com os familiares, com as outras pessoas que estavam lá. Se foi, então, posterior, antes do champanhe, como o senhor mesmo falou, nós, inclusive, vimos a comemoração da champanhe. Então, nós estávamos lá sim, os 3 vereadores. Vereador Nery informa. Senhor presidente, eu solicito
que se cumpra o regimento, senão vira um bate-boca e não se resolve nada. Vereadora Patrícia se manifesta. Seria possível, senhor presidente, anexar em parte, vereador Yuri, que os 3 vereadores não assinaram? Vereadora Patrícia, não. Não é isso. Nós fomos encaminhados à assinatura do termo de posse. Isso não existe. Não, nós não se negamos a assinar. E nós não. Vereador Yuri, não foi encontrado. Vocês não estavam mais lá. Por isso que não assinaram. Vereadora Patrícia, no dia 2, não poderia ter entrado em contato? O nosso direito de ser acrescentado isso em ata porque realmente não aconteceu. Vereador Yuri, e por isso que a gente está nesta sessão hoje, para fazer essa assinatura. Mas nós, vereadores do MDB, fomos prejudicados, presidente. Eu vejo que não, vereadora Patrícia. Eu me sinto prejudicada. Vereador Jorge, o senhor se sente prejudicado? Vereador Jorge responde: pelo menos eu acho que foi uma falta, talvez até de consideração. Nós vamos lá assinar. Vai ser assinado hoje. Todo mundo vai assinar. Vai ficar só a ata, presidente. Então, vamos arrumar em ata que os 3 vereadores não foram encontrados e não assinaram. Vereadora Patrícia: não, nós estávamos lá. Nós estávamos lá. Quem sabe no final da sessão ninguém ia ficar lá 1 hora após o término da sessão esperando para alguém chamar nós para assinar o termo de posse. Infelizmente, senhor presidente, peço que entenda e também acate o nosso direito de colocar em ata. Em seguida, a vereadora Meliana solicitou uma reunião de bancada, o que fora concedido pelo presidente. Retornando aos trabalhos, a ata é colocada em votação, oportunidade em que a vereadora Patrícia se manifesta. Senhor presidente, como ficou, então, a questão da ata? O presidente responde: ficou o que alguns assinaram o livro e a ata todo mundo vai assinar hoje. Ata? O termo de posse? Vereadora Patrícia se manifesta. Todos os vereadores, inclusive os que já estavam lá na sessão? Presidente, sim, porque o termo de posse ninguém assinou, né, vereadora Patrícia? Não, estava sendo discutido que os vereadores do PSDB e do PL teriam assinado. Ficaria somente nós sem assinar, presidente. Não, o livro a gente assinou. Vereador Gilhardi então se manifesta. Bom dia a todos. Até respondendo a esse questionamento, eu, no meu ponto de vista, acredito que não foi com a intenção de prejudicar alguém ou coisa parecida, sabe? Até pela questão que eu também, sendo do próprio partido, como foi dito, pelo PSDB, eu acabei com, sei lá, descuido meu na hora lá e também empolgado com a comemoração, acabei deixando para trás, acabei não assinando também esse livro. Portanto, não me vi prejudicado também nessa situação. Para mim, a questão de estar sendo feita uma sessão hoje é para definir, resolver essa situação das assinaturas ali e ficar tudo certo. Eu acredito que não foi finalizado naquele dia, não foi terminado tudo, ou provavelmente por isso que tivesse essa sessão. Vereadora Patrícia, posso fazer a última pergunta? O senhor foi avisado que tinha que assinar o termo de posse? Vereador Gilhardi, na verdade, estava todo mundo reunido ali, e daí todo mundo chegava na mesa, assinava e tal. Até eu vi todo mundo assinando. Acabei não indo atrás e acabei fazendo essa falha também, não assinando no dia. Mas acredito que hoje será assinado, acho que não teria problema nenhum prejudicado. Pelo menos no meu ponto de vista, acho que não tem nenhum prejudicado, vereadora Patrícia.
Senhor presidente, me concede uma reunião de bancada? Presidente, não. E informa que está em votação. Vereadora Patrícia, eu não estou sendo respeitada. Senhor presidente, porque eu gostaria de ter uma reunião de bancada antes da votação com meu colega de bancada. E eu fui reprimida desse meu direito. Presidente, aprovado. Contrária a vereadora Patrícia e vereador Jorge. Vereadora Patrícia, gostaria de constar minha manifestação. Em seguida foi lida a ata da eleição da mesa diretora, colocada em discussão, não havendo manifestação, colocada em votação, sendo aprovada. Presidente, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Agradeço sua presença de todos, ficando todos convocados para a primeira sessão ordinária da 8ª legislatura, na data do dia 4/2 de 2025, terça-feira, às 9 horas da manhã. Para constar, Nério Alves de Lis, primeiro secretário, lavrou a presente ata, que vai por ele assinada pelo presidente e pelo segundo secretário. Yuri Antunes Melo, presidente. Nério Alves de Lis, primeiro secretário. Gilhardo Silveira de Oliveira, segundo secretário. Está em discussão? Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do ofício de convocação da sessão extraordinária pelo Poder Executivo Municipal. Vossa Senhoria, Presidente da Câmara de Vereadores, vemos por meio deste, em conformidade com o artigo 24, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, requisitar sessão extraordinária dessa Câmara de Vereadores para conhecimento e votação dos projetos de lei número 1 de 2025 e 2 de 2025 e projeto de lei complementar número 1 de 2025. Requer desde já a possibilidade que a sessão ocorra no dia 16/1 de 2025. No mais, nos colocamos à disposição, bem como reiteramos, votos de apreço e distinta de consideração, desejando sucesso aos ilustres vereadores e demais membros dessa casa. Convido ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que derem entrada na casa. Projeto de Lei Complementar número 01/2025. Altera dispositivos da Lei Complementar número 68, de 9 de abril de 2008 e dá outras providências. O prefeito do município de Bocaina do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo inciso 2 do artigo 56, inciso 1 do artigo 34, e inciso 1 do artigo 35, todos da Lei Orgânica Municipal, submete à deliberação do plenário o presente. Artigo 1º. Altera o anexo 3 da Lei Complementar número 68/2008, tabela de vencimento em todos os grupos ocupacionais constante no anexo mencionado, que passa a vigorar com a seguinte redação: ocupação, grupo ocupacional, serviço de saúde e assistência. Agente comunitário de saúde, 40 horas. Agente de endemias, 40 horas. Senhor presidente, gostaria de, não ser necessário ler a tabela? Justificativa ao projeto de lei complementar número 01/2025. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros da Câmara de Vereadores, a proposta, ora submetida à consideração de vossas excelências, objetiva regularizar o salário dos servidores públicos municipais
nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de endemias. A previsão dos salários desses servidores está regida junto à Constituição Federal, onde conta que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Por derradeiro, demonstrado o interesse público relevante, requer a inclusão do presente projeto de lei para a vossa apreciação, discussão e deliberação por esta egrégia Câmara Municipal, em regime de urgência, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Certos de contarmos com a colaboração dos senhores vereadores, no mais, nos colocamos à disposição, bem como reiteramos votos de apreço e distinta consideração, desejando sucesso aos ilustres vereadores e demais membros dessa casa, estendendo assim nossos cumprimentos à nossa equipe, parceiros e colaboradores. João Eduardo Della Justina, prefeito. Projeto de lei número 2, de 13 de janeiro de 2025. Abre crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul por superávit financeiro ao exercício financeiro de 2025. O prefeito municipal de Bocaina do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência que lhe é atribuída pelo artigo 56, incisos 1, 2, 3 e 10 da Lei Orgânica Municipal e autorização contida na Lei Municipal número 1078, de 12 de novembro de 2024, encaminha à Câmara de Vereadores o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar por superávit financeiro no orçamento do município de Bocaina do Sul, no valor de R$ 894.815, nas seguintes dotações orçamentárias. 4. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 4.01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 4.001, 0020, 0608, 0004, 1009, R$ 300.000. 07. Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. 0701, Secretaria de Transporte, Obras. 07, 001, 0026, 0782, 0004, 1026, R$ 594.815. Total de suplementação, R$ 894.815. Artigo 2º. Foram utilizados para esta suplementação os seguintes recursos: 706, emenda Carmen Zanotto, aquisição de trator agrícola e implementos agrícolas e fonte. 755, produto de alienação de ativos, sem detalhamento das destinações de recursos. Artigo 3º. Este projeto de lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bocaina do Sul, 13 de janeiro de 2025. João Eduardo Della Justina, prefeito. Mensagem legislativa, projeto de lei 02/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município com base em superávit de exercícios anteriores no orçamento 2025 do município de Bocaina do Sul. A presente proposição tem por escopo de abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000 no orçamento da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, referente
ao recurso vinculado recebido através de emenda parlamentar da deputada Carmen Zanotto para aquisição de um trator agrícola e implementos agrícolas. Também com o escopo de abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 594.815 no orçamento da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, referente ao recurso de alienação de bens imóveis para aquisição de uma retroescavadeira para o setor de obras, a fim de atender às demandas da população. Ciente da relevância da matéria, que certamente será inserida no orçamento jurídico bocainense, confia na rápida tramitação do presente projeto de lei em regime de urgência, haja vista a necessidade de agilizar a aquisição, já que são bens que possuem um prazo maior para serem entregues. Por todo o exposto e considerando a relevância da matéria veiculada através da presente preposição, solicito aos ilustres edis a sua aprovação. Cordialmente, Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, 13 de janeiro de 2025, João Eduardo Della Justina, prefeito. Projeto de Lei número 01/2025. Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. O prefeito do município de Bocaina do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo inciso 2 do artigo 56, inciso 1 do artigo 34 e inciso 1 do artigo 35, todos da Lei Orgânica Municipal, submete à deliberação do eglégio plenário o presente. Artigo 1º. Nos termos do artigo 12, letra A, da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, ficam ratificadas em todos os seus termos as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público firmado entre esse município e o consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, publicado no site Diário Municipal sc.gov.br /atos 6719/415. Artigo 2º. O texto integral do decreto ARES número 008 de 17 de dezembro de 2024, que promoveu as alterações, está publicado no Diário Oficial dos Municípios, veiculado em 17 de dezembro de 2024, ato número 6719/415, disponível no site diariomunicipal.sc.gov.br ou www.ares.sc.gov.br. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Bocaina do Sul, 9 de janeiro de 2025. João Eduardo Della Justina, prefeito. Justificativa ao projeto de lei número 01/2025. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros da Câmara de Vereadores, tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta Câmara de Vereadores o projeto de lei para ratificar as alterações do protocolo de intenções do consórcio público firmado entre esse município e a ARES, em atendimento às mudanças ocorridas no marco regulatório do saneamento. A ARES passa a ter novas atribuições administrativas, razão pela qual inicia-se um processo de reformulação em sua estrutura administrativa, para fins de adequação às normas de referência da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, destinados a aprimorar o fluxo de trabalho e a eficiência em setores estratégicos da agência reguladora. A necessidade da agência em se adaptar às novas demandas exigidas e oferecer serviços com maior qualidade e eficiência passa pela criação
dos cargos públicos de assessoria para que possam prestar suporte técnico, fornecendo análises e soluções para a melhoria dos processos, alcançando os resultados esperados pelos municípios em atendimentos às exigências da Agência Federal. Em cumprimento às regras do consórcio público, todos esses temas foram abordados na reunião ordinária da Assembleia Geral da ARES, realizada entre os dias 2 e 6 de dezembro de 2024, restando aprovadas as alterações propostas com a criação e extinção de cargos públicos, conforme comprovam a ata número 42 da reunião da Assembleia Geral e o decreto ARES número 008/2024, publicados no Diário Oficial dos Municípios. Ato número 67/12.874 e ato número 67/19.415, respectivamente. Salienta-se que as disposições do protocolo de intenções, em que pese a necessidade de serem discutidas e compreendidas pela Casa do Povo, devem ser aprovadas integralmente, sem quaisquer alterações, consoante artigo 2º, parágrafo 3º do protocolo de intenções. Este fato deve-se à necessidade de todos os municípios consorciados possuírem a mesma base legal, sem acréscimos ou supressões nas normas que disciplinam a ARES. Expostas as razões determinantes da minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Certos de contarmos com a colaboração dos senhores vereadores, no mais nos colocamos à disposição, bem como reiteramos votos de apreço e distinta consideração, desejando sucesso aos ilustres vereadores e demais membros dessa casa, estendendo assim nossos cumprimentos à vossa equipe, parceiros e colaboradores. Bocaina do Sul, 9 de janeiro de 2025. João Eduardo Della Justina, prefeito. Suspendo os trabalhos para o parecer das comissões.
Senhor presidente, só hoje, também fomos nos dar conta hoje na releitura da nossa convocação, quero deixar bem claro, em meu nome, Patrícia, do vereador Biga, do vereador Jorge, ninguém é contra algum dos projetos que está tramitando nesta casa, somos todos favoráveis, mas a gente gostaria que fosse feita uma correção, porque ali no ofício circular 02 de 2025, trata-se de 2 projetos de lei, 01 e 02, quais foram lidos, e um projeto de lei complementar, né, que a gente está votando também. E aqui a convocação é um projeto de resolução, que são 2 coisas distintas. Então, para que não haja discussão jurídica, após isso, que eu gostaria que fosse registrado em ata essa correção, para que não fosse invalidado posteriormente a sessão do dia de hoje. Seria possível, senhor presidente? Sim, será possível. Então, muito obrigada. Convido ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que vão à discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 01/2025. Altera dispositivos da Lei Complementar número 68, de 9 de abril de 2008 e dá outras providências. Está em discussão. Quero, nesse momento, cumprimentar o senhor presidente, segundo secretário Giliardi, demais senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar o nosso prefeito, João Eduardo Della Justina, e cumprimentando ele, eu cumprimento os demais presentes e agradecer pela presença de todos, principalmente a família do nosso amigo vereador Ailton, que vieram prestigiar esse momento tão importante na vida de vocês e com certeza na vida do nosso nobre vereador. Senhor presidente, com relação a esse projeto de lei, onde há correção de salários dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, eu quero dizer a minha manifestação com relação à constitucionalidade desse projeto, porque ele está previsto na emenda constitucional número 120, 2022, onde altera o artigo 198 da Constituição Federal. No artigo 198, parágrafo 7º, ele dispõe sobre a valorização desses agentes. E no parágrafo 9º, estabelece salários não inferior a 2 mínimos. E no parágrafo 10, estabelece aposentadoria especial e adicional de insalubridade a todos esses agentes. Então, quero dizer que isso é uma determinação já diretamente, já que esses agentes, eles, através de um programa federal, os salários deles já vêm através de recursos do governo federal. E eu aqui gostaria de chamar a atenção com relação ao artigo 198 da Constituição Federal, inciso 3, que ele consta lá a participação da comunidade com relação a esses agentes. E eu entendo que essa participação da comunidade, ela deva ser de um modo de fiscalização, porque como nós entendemos, esses agentes, eles não têm livre ponto, eles trabalham em suas comunidades e esse trabalho devem ser fiscalizados principalmente pelas comunidades, onde os agentes participam e fazem as suas visitas. Por isso, inclusive, eu gostaria aqui de já manifestar
a minha vontade de que a própria secretária da Saúde faça uma reunião com esses agentes e faça o pedido para que eles façam esse trabalho da melhor forma possível. Até porque, na minha casa, eu ainda não tive a oportunidade de ter um agente de saúde. Simplesmente fica um bilhetinho na caixa postal dizendo que esteve e que não tinha ninguém em casa. E isso não é verdadeiro. Então eu gostaria que fosse feita uma reunião com esses agentes e colocado essa situação. Eu acho que eles têm sim a obrigação de fazer a visita em todas as propriedades na qual a eles é destinado. Era isso, senhor presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Já cumprimentei a todos e dei as boas-vindas a todos, e é muito prazeroso ter a casa cheia. Bom dia também a quem nos acompanha pela transmissão. Seria um objeto de discussão de nós vereadores, e gostaria, senhor presidente, que registrasse em ata a questão de sugestão também, levar ao Poder Executivo, como o senhor Nério mesmo falou, essa é uma determinação federal de recursos federais que vem ao município, a lei é federal que transpõe ao piso salarial do agente comunitário de saúde, constituído lá em 2023, 2024 foi regulamentado via decreto a questão do piso salarial, né, senhor prefeito, pelo decreto 4.019, de 19 de janeiro de 2024, e hoje em leitura em discussão. Gostaria que fosse levado em consideração sobre a questão da emenda constitucional 120, de 5 de maio de 2022, o parágrafo 10º, quanto à questão de insalubridade dos agentes comunitários. Fazendo só uma contribuição ao vereador Nério, que acabou de explanar a sua posição, quanto a agente de saúde na minha comunidade, a gente recebe as visitas da agente comunitária de visita, e ela é muito solicita quando a gente precisa. Então, deixo o meu registro aqui também desta forma. Muito obrigada. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Encerrado. Convido ao primeiro secretário para fazer a leitura da outra matéria. Projeto de lei número 02, de 13 de janeiro de 2025. Abre crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul por superávit financeiro ao exercício financeiro de 2025. Está em discussão? Também gostaria aqui de colocar a minha manifestação com relação a esse projeto de lei para abertura de crédito suplementar. Para que tenhamos um bom entendimento, esse crédito suplementar por superávit financeiro no orçamento significa que houve uma sobra de dinheiro do exercício anterior e que, para ser usado no próximo orçamento, no caso 2025, ele precisa dessa suplementação. E essa suplementação, ela foi distribuída aqui de uma forma de acordo com o que manda o orçamento, num valor de R$300 mil para a Secretaria de Agricultura, onde será efetuada a compra de um trator agrícola e implementos,
e um valor de 594.415 serão destinados à compra de uma escavadeira para a Secretaria de Obras. Esse valor de 594.815, ele veio de uma alienação de transferência de bens através de um leilão que foi efetuado, e provavelmente esses recursos não seriam destinados à compra de escavadeiras na oportunidade que foi feito o leilão, mas que hoje, diante da necessidade da Secretaria de Obras, o nosso executivo, por bem, resolveu designar esses valores oriundos de um leilão para a compra dessa reta escavadeira. Era isso. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura da próxima matéria. Projeto de Lei número 01/2025. Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. Está em discussão. Gostaria aqui de fazer a minha manifestação, até para que os senhores vereadores, na hora de ter a sua posição com relação à aprovação ou não aprovação, alguns esclarecimentos. Por exemplo, protocolo de intenções, município, agência reguladora intermunicipal de saneamento ARES. Então, isso aí é um convênio que existe entre o nosso município e através da AMURES com a ARES, que a ARES é uma agência reguladora de saneamento. E em essa Assembleia Geral, no mês de dezembro, eles resolveram alterar a estrutura administrativa dessa agência reguladora. E dentre esta mudança da estrutura administrativa, o artigo 16 da ARES estará organizada da seguinte forma: eles acrescentaram o inciso 15 e o inciso 16, que criaram uma assessoria administrativa e uma assessoria regulatória. E no artigo 40, a competência à direção-geral. Acrescentou o inciso 21, que é indicar o diretor de regulamentação, diretor administrativo e finanças, coordenadores, assessores e ouvidores, com aprovação do Conselho de Regulação. Então, isso significa o quê? Acrescentou-se a seção 15 e a seção 16, onde alterou o artigo 65, criando o 65G, o 65H, o 65I, o 65J, o 65K e o 65L, todos com relação às competências dessa estrutura administrativa da ARES. Então, por isso, quero dizer aos senhores vereadores que não há nenhum prejuízo para o município com relação a essa regulamentação da estrutura da ARES. Inclusive, aqui prevê no decreto 08 de dezembro, de que, como houve essa mudança no protocolo de intenções, essas mudanças necessariamente seriam obrigatórias no regimento
interno da Ares. Então, todas as mudanças que se fez no protocolo de intenções, também houve mudanças no regimento interno da Ares. E eu coloquei no grupo da Câmara de Vereadores tanto o decreto 08 quanto esse protocolo de intenções. Só para fins de esclarecimento posterior aí, que cada vereador tiver a intenção, pode dar uma lida ali, que tem todos os itens necessários para vocês ficarem inteirados com relação ao esse convênio entre município e Ares. Obrigado, senhor presidente. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Redação final. Redação final número 01/2025. Projeto de lei complementar 01/2025. Altera dispositivos da lei complementar número 68 de 9 de abril de 2008 e dá outras providências. Está em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Redação final, projeto de lei número redação final número 002/2025, projeto de lei 02 de 13 de janeiro de 2025. Abre crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul por superávit financeiro ao exercício financeiro de 2025. Está em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Redação final número 003/2025. Projeto de lei número 01/2025. Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Ares, e dá outras providências. Está em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Espaço aberto aos vereadores que assumiram suas cadeiras para fazer o uso da palavra. Tio Ailton e o Andrei.
Primeiro, dizer assim, agradecer a presença de todos vocês. Nós chegamos aqui, simplesmente não pudemos dizer nem um bom dia primeiro. E dizer assim que nós viemos para aqui e temos aqui para ajudar. O que ser preciso, eu deixo à disposição. E não tem muito o que falar, assim, só dizer assim, ó, o que nós poder fazer, nós vamos tentar fazer. E estrovar é o de menos, então, tentar ajudar. E só agradecer a todos que estão aí e quem deu a oportunidade de nós chegar até onde nós temos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão extraordinária, ficando os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária no dia 4 de fevereiro de 2025, às 9 horas da manhã. Muito obrigado.